Perfeito. Os outros não responderam? Ainda não. Não, perfeito. Pessoal, então eu vou iniciar. E aí eu queria primeiramente fazer uma avaliação do módulo um, tá? Isso eu vou fazer para todos os módulos, tá? Assim que eu fechar as notas, der as devolutivas, eu faço um feedback, certo? Toda vez que vocês postarem atividade, consultem, né, com frequência para ver se eu dei o feedback. Porque quando o aluno ele não tira nota máxima na atividade, eu dou um prazo para ele refazer a atividade e enviar para mim por e-mail, tá? E se estiver dentro do prazo da, da validade da atividade, porque eu praticamente eu olho assim, dia sim, dia não. As atividades eu vou tentando corrigir para não acumular para mim, né? Se estiver dentro da vigência, né, da atividade, você pode fazer substituição lá no próprio Moodle. Tá? Que aconteceu, teve uma aluna que esqueceu de colocar o mapa conceitual, por exemplo, e aí ela conseguiu colocar depois. Então, aproveita essa oportunidade para rever os erros e tudo mais, né? É, não foram muitos alunos que eu precisei fazer essa intervenção, mas poucos me deram retorno, tá? Eu dei essa oportunidade, a ideia é que vocês realmente consigam entender quais foram as limitações, as respostas e tudo mais, e para que vocês consigam, na verdade, entender o que eu gostaria que vocês respondessem, né? Então, aproveita essa questão. E aí eu vou comentar em linhas gerais o que vocês apresentaram, tá? E aí pensando no coletivo, que individualmente eu já mandei os feedbacks, tá? Uma coisa que eu gostaria de parabenizar a turma é que eu estou gostando bastante da frequência, tá? Nos outros semestres eu não tive esse índice de 80% de alunos respondendo atividade, tá? Então, pelo menos para o módulo um, gostei bastante dos 20 alunos, né, que estão matriculados, 80% responderam, né, 16 entregaram a pergunta, alguns poucos entregaram com atraso, mas foram, assim, pouquíssimos alunos que fizeram isso. Gostei praticamente de todos os mapas conceituais, alguns eu precisei sugerir algumas adequações, né, principalmente relacionar, por exemplo, como teoria evolutiva fixismo. Na verdade, o fixismo ele é uma proposição que ele é antagônica, né, uma proposição antagônica às teorias evolutivas, mas aí eu mandei as sugestões para os mapas conceituais que apresentaram isso. Na questão B e C, a maioria das respostas foi ótima, e aí um problema que eu encontrei com algumas respostas, respostas que não... Eu estava perguntando uma coisa e a resposta não tinha nada a ver com o que eu estava perguntando. E aí eu não consigo nem sugerir para o aluno o que ele pode fazer para melhorar a resposta, sabe? Quando for assim, se vocês tiverem alguma dúvida na questão, me pergunta lá no grupo do WhatsApp, eu mando uma mensagem no privado, eu mando uma mensagem por e-mail, tá? Que teve esses casos, e aí, nesses casos específicos, eu dei um retorno sobre isso, falando, olha, não dá para entender a sua resposta, releia a pergunta, que a pergunta é sobre isso, isso e isso. Essa resposta sua não é possível eu nem dar uma sugestão em cima da sua resposta, porque ela é uma resposta muito fora da pergunta. A impressão que eu tive é que, nesses casos aí, o aluno ele pescou uma palavra, lá, por exemplo, teoria, na pergunta. Pescou a palavra teoria e respondeu que é teoria estética evolutiva. E a pergunta não era sobre isso. Naquela teoria, por que uma evidência evolutiva é um fato científico que comprova a, a teoria, né? A teoria estética evolutiva. Eu não perguntei o que é a teoria estética evolutiva, eu perguntei por que as evidências comprovam, né? Constituem fatos que comprovam a teoria. E aí eu nitidamente vi assim, texto dos slides copiado e colado. Então a impressão que me dá é que às vezes nem assistiu a atividade síncrona, ou não prestou atenção na pergunta, ou tem dificuldade mesmo para. Que alguns alunos têm mesmo dificuldade para encadear, né? A frase como um. Como que eu explico isso? Algumas pessoas elas têm dificuldade para interpretar texto, entendeu? Como uma unidade de significado. Então a pessoa ela faz a leitura, ela interpreta palavra por palavra. E quando a gente lê um texto, a gente não interpreta assim, né? A gente interpreta por unidade de significado.
Então, eu não vou, por exemplo, interpretar só a palavra teoria, eu vou interpretar a teoria no contexto no qual essa palavra aparece, né? Então, eu vou pedir para vocês atenção especial a responder as perguntas pensando nisso. Um outro problema muito comum também foi a questão da argumentação, né? As duas perguntas, elas pediam para vocês contarem, né, quais eram as teorias evolutivas e a outra quais os mecanismos, né? Então, vocês precisariam elencar as teorias e elencar os mecanismos. E aí precisaria justificar por que vocês identificaram, por exemplo, a teoria de evolução por seleção natural como teoria. Ah, porque tem o nome teoria na denominação? Não é um argumento suficiente, né? E por que colocou deriva, recombinação como mecanismo evolutivo? Explicar por que uma mutação é um mecanismo evolutivo e não uma teoria evolutiva. Né? Então, faltou para algumas respostas a argumentação. E vejam que eu não estou pedindo uma argumentação longa, não. Eu estou pedindo uma argumentação consistente. Muitos de vocês eram respostas ali de 3, 4 linhas no máximo e estavam totalmente corretas, tá? Então, precisa ter esse cuidado. Muito bom, Laura, porque faz parte do processo. A elaboração da resposta, ela é parte do processo. Por isso que eu prefiro dar avaliação por módulo desse jeito do que pedir para vocês fazerem uma prova com todas as questões ao mesmo tempo. Eu prefiro que vocês reflitam sobre cada unidade, né, de discussão que a gente traz aqui para a disciplina. Professor, Oi, pode falar, Laura. que nem aquela questão que eu abordei com você mais cedo pelo WhatsApp. Aquela Certo. questão do Dos gráfico. índios, tá? E do Isso. gráfico, isso. É isso, eu prefiro que vocês tirem dúvida mesmo comigo, sabe? E a gente discuta. E se vocês puderem tirar dúvida igual a Laura fez no WhatsApp, é melhor, porque tem muita gente que nem percebe a dúvida, viu? E aí, às vezes, quando alguém pergunta, fica assim, nossa, não é que é verdade? Então, se vocês puderem, né, se vocês se sentirem, né, incomodados de fazer isso, lá no WhatsApp, eu recomendo que vocês façam isso. Que isso ajuda, né, a ter um contexto mais amplo do que a gente está discutindo. Bom, a pergunta 2 era sobre evidência evolutiva, né? A maioria de vocês conseguiram relacionar a evidência evolutiva com fato científico, e aí, na comparação de fósseis e sequência de DNA, eu esperava que vocês trouxessem, né, a ideia, a informação de que o fóssil, ele traz informações históricas, né, de organismos que não vivem mais, que não existem mais, e os dados de DNA permitem comparações, né, evolutivas entre espécies atuais. Mas teve respostas de outros argumentos que foram válidos, tá? Uma ou outra resposta que não tivesse correta, eu sugeri no feedback, tá? Mas eu, se eu não me engano, acho que a argumentação sobre fóssil com esse de DNA não teve muitos problemas, não. E aí a mesma coisa, né? Evitar resposta desconexa e argumentar justificativa quando for solicitado. O fórum foi maravilhoso. Eu acabei não interagindo, né? Eu tento interagir nos fóruns, mas nesse eu achei melhor não fazer intervenção, porque eu achei que vocês conseguiram interagir bem no coletivo. E aí eu fiz um levantamento, a participação, a do fórum me preocupou um pouco, porque das atividades foi a que teve a menor participação, né? 60% da turma participou. Eu não sei se os alunos, eles não, alguns alunos não entenderam que o fórum era uma atividade avaliativa, né? E aí teve aí um grupo relativamente significativo de alunos que não participou. Mas o grupo que participou, em compensação, participou de forma com qualidade, tá? Com bastante qualidade, e as discussões foram muito boas. E aí, basicamente, eu fiz um levantamento, né, das linhas de argumentação que vocês trouxeram para discutir os aspectos histórico-cultural teóricos que interferiram no processo de consolidação da biologia evolutiva. Muitos de vocês trouxeram a questão da evolução de conhecimento científico, alguns de vocês apontaram, né, a questão do iluminismo como um momento histórico importante, né, porque o iluminismo ele traz uma perspectiva de se questionar a realidade posta. Vocês que arrasaram a discussão, Laura. A pergunta é bem assim, na verdade tem a ver com o que a gente estava discutindo, mas gostei das discussões que vocês fizeram. Né? Galego, essa ideia do fórum foi maravilhosa. Porque, assim, permite que a gente discuta sobre o assunto, a gente leia mais, e talvez a gente ouvindo outro aluno falar, dá para entender melhor, entende? Você sabe o que é interessante, Ana? Eu dei esse fórum nas 3 ofertas, né, à distância.
No PSE teve uma discussão legal, mas não tão legal quanto a de vocês. Quando teve a retomada do calendário, foi péssimo. Tanto é que eu até pensei em retirar o fórum nesse semestre, mas eu falei, não vou deixar. E aí vocês vêm, trazem uma discussão que foi super rica, né? Depende muito, muito, muito da turma. Mas se vocês quiserem, eu posso inserir algum fórum em um outro tema que abre mais para discussão, eu posso inserir. Esses próximos módulos, né, o módulo 2 e o módulo 3, a gente vai discutir basicamente os mecanismos evolutivos. Talvez não tenha tanta questão assim. Talvez valha a pena trazer uma discussão no módulo de filogenia, porque a questão de filogenia, às vezes, a gente tem interpretações de filogenia que elas, por exemplo, para a evolução do homem mesmo, né? Dependendo da forma que a gente posiciona, a gente pode trazer na verdade, uma perspectiva ideológica, né? Da maneira que a gente representa na filogenia. Então, talvez trazer uma discussão desse tipo, Essa certo? ideia foi muito boa, porque dá liberdade da gente discorrer sobre um assunto, falar, Isso, colocar nossas opiniões, então é muito legal. isso. Mas eu achei Professor, legal. Oi, Laura, pode falar. sabe qual tema seria interessante da gente discutir em algum fórum? Diga, vamos ver se Como cabe. que, como que a gente pode enxergar uma árvore filogenética? Porque tem vários tipos de interpretações perante uma árvore filogenética. E E talvez a principal, minha visão seria diferente da Ana Laura, por exemplo. principalmente na forma que você escolhe representar, né? Porque, em teoria, Isso. Laura, Hum, uma filogenia, eu posso usar, né, representar a filogenia de várias formas, e em teoria a gente espera que as pessoas interpretem da mesma maneira, né? Se eu escolho, sim. por exemplo, fazer uma filogenia circular, uma filogenia na forma de cladograma, ou uma filogenia na forma de árvore, só que aí, obviamente, que quando, por exemplo, eu opto por fazer uma filogenia na forma de árvore, eu enfatizo que as relações, elas não são tão lineares, porque a árvore ela ramifica bastante, né? Então você tem essa ideia de ramificação das linhas evolutivas. Quando eu faço um cladograma básico, eu estabeleço uma relação muito dicotômica, né, e linear entre as espécies. E, por exemplo, quando eu represento a evolução dos vertebrados, né, se eu representar na forma de um cladograma, eu vou colocar lá na linha evolutiva, né, o ramo dos répteis, o das aves, na verdade o dos mamíferos, né, e por fim o das aves, que é o grupo mais recente. Só que aves e mamíferos, na verdade, não é uma sequência mais ou menos desse jeito, porque tem um paralelismo, né, na evolução de ave e mamífero a partir de grupo ancestral réptil. Então, talvez uma representação na forma de cladograma não seja mais adequada para representar a evolução dos vertebrados. Aí talvez seria melhor fazer uma árvore evolutiva, uma árvore filogenética, mas não na forma de cladograma, né? Entendi. Então Então, é, depende da área de estudo, né? Do que a depende, gente está observando. depende do que você, qual a intenção que você tem. Que, por exemplo, eu posso colocar uma filogenia de evolução humana, da linhagem dos primatas e humano, eu posso colocar o homem no último ramo, mas eu posso colocar ele no penúltimo, né? Que eu posso inverter, porque na verdade é um clado, né? Chimpanzé e humano. Só que quando eu coloco o homem no final, eu provoco uma percepção de que o homem talvez seja um organismo mais atual. E isso não é verdade, porque inclusive na linha evolutiva, os chimpanzés atuais eles são mais recentes do que o Homo sapiens. O grupo de chimpanzés da espécie que é o chimpanzé atual, ele é mais recente, né? Então a gente pode manter a relação evolutiva na filogenia, mas eu posso trazer uma perspectiva ideológica. Vou pensar, pessoal, se a gente coloca um fórum, mas eu vou precisar achar umas filogenias, que você vê que tem uma forçação de barra, sabe? Para verificar as interpretações que vocês fazem e a discussão a partir disso. Sim. Certo? Que aí é o módulo 4, tá? É bom que eu vou. Tem até uma atividade a menos no módulo 4, eu acho que daria para fazer um fórum, né? Nem que seja um fórum para. Mas para você, talvez não avaliar, mas só atribuir presença, para que vocês possam ter mais liberdade para discussão. Vou pensar aqui o que eu vou fazer. Não, então você pensa e depois você Eu fala pra comunico gente. vocês, até o módulo 4 eu comunico, Tá? certo? Mas de qualquer forma, eu gostei bastante, acho que foi das disciplinas que eu ministro desde essa situação
que a gente está tendo no ensino remoto, foi com certeza a melhor discussão de fórum que teve. E aí, vocês trouxeram, né? A questão do fixismo foi bem forte, né? Eu vi vocês discutiram bem essa questão do fixismo como uma barreira, né? E associado a isso a questão das crenças religiosas, né? Então, muito forte. E aí, vários de vocês trouxeram a questão do pensamento fixista como provocando uma restrição, né, no pensamento evolucionista na academia, porque a ideia predominante era o fixismo, né? Até o século XIX, mais ou menos, era predominante o pensamento fixista na ciência, e isso interfere, né, obviamente, na evolução do conhecimento sobre evolução. E aí eu achei bacana, porque tem muito a ver com o momento atual que a gente, né, tá inserido, né? Muitos de vocês trouxeram a questão do negacionismo e de um predomínio na sociedade do pensamento baseado em senso comum. E o senso comum atual, ele propõe uma perspectiva negacionista. Então, existe aí um reforço para um pensamento de senso comum negacionista, e dentro dos negacionismos científicos, né, dos vários negacionismos científicos que a gente está vivenciando, negar a evolução biológica é um que já é tradicional, né? Ele não é de agora. Na verdade, esse negacionismo ele já vem há muito tempo. Eu acredito que o momento atual favorece um negacionismo pensando na questão da biologia evolutiva, né? Porque à medida que você vai tendo um predomínio na política de instituições religiosas, que é o cenário atual, há uma tendência do pensamento evolucionista, ele ser, digamos assim, negado. Porque justamente, né, o pensamento teológico ele é baseado no fixismo, então ele é anti-evolucionista. Então é bastante comum esse tipo de cenário acontecer quando você tem aí um predomínio político que tem uma relação muito forte com instituições religiosas, né? Que é uma realidade aqui para o Brasil, mas não só, né? Os Estados Unidos também tem isso muito forte, outros países latino-americanos têm isso muito forte, mas aqui no Brasil e nos Estados Unidos é muito salta aos olhos, né? E aí uma coisa interessante que vocês trouxeram é que talvez trazer para a sociedade discussões sobre os mecanismos evolutivos, eles poderiam contribuir para, digamos assim, essa popularização da teoria estética evolutiva. E uma coisa muito legal, que eu achei bacana, é trazer esse contraponto, né, da ciência no Oriente, porque, na verdade, essas ideias sobre evolução, elas eram muito mais fortes no Oriente. É que, claro, né, depois houve uma mudança político-religiosa no Oriente, e isso fez com que houvesse todo esse avanço científico, né, que o Oriente experienciou, e que enquanto a Europa na Idade Média estava passando por um processo de extremo negacionismo, né, de obscurantismo e tudo mais, no Oriente estava acontecendo o contrário. Só que à medida que também há como que eu posso, uma tomada, né, de poder por grupos religiosos extremistas, esse pensamento científico também ele começa a ser obscurantizado e renegado, tá? Tanto é que boa parte dos avanços que vão ocorrer na Idade Média é em virtude das cruzadas que conseguem beber da fonte lá do Oriente. A Giovana, eu acho que ela ia comentar, porque foi justamente a Giovana que trouxe essa discussão, né, do Oriente lá no fórum. Não, professor, não, Ah, só tá. liguei sem querer. Ah, tá. Mas foi Mas você que trouxe, interessante né? Eu não mesmo. tô louco, não, né? Foi você que trouxe a discussão, né? Nos argumentos. Eu lembro que eu falei do iluminismo, sim, Ah, então falar foi do você. momento que trouxe maior. Mas eu não lembro se eu falei questão do Do Oriente. Oriente. Eu não, foi uma dos últimos tópicos de discussão. Eu não lembro agora quem trouxe, mas foi bem bacana. Foi a Jéssica, eu acho. Foi a Jéssica Anne. Verdade, você trouxe do iluminismo. Foi você, não foi, Jéssica? Que trouxe a discussão do Oriente. Você trouxe umas coisas diferentes também na discussão. Ah, eu acho que não, professor. Não foi a Janaína, não? Será que foi a Janaína? Gente, olha, eu desculpo, porque é tão ruim, o fórum não tem a foto de vocês, aí é difícil, mas foi legal, a contribuição foi boa. Certo? E aí eu agradeço muito a todos que participaram. E aí vamos ver se viabiliza mais um fórum. Agora, uma coisa interessante que aconteceu, que aí foi uma coisa que foi um pouco... tudo foi mais legal, mas o questionário não foi mais legal que nos outros semestres. O que eu senti? Eu não sei se é porque talvez vocês não
Eu não sei se em alguma outra disciplina vocês não passaram por avaliação desse tipo de questionário, e aí o que eu senti é que teve muitos alunos que refizeram, né, as perguntas, e aí erraram mais do que acertaram na primeira vez, né? E aí eu acho que isso culminou num número maior de erros, porque, por exemplo, o número de questões com erros, maior número de erros, geralmente era o número de 2 ou 3, e aqui eu acho que foram 5 ou 6, quer dizer, metade do questionário teve uma taxa de erro muito alta, né? É, mas eu acho que está associado a essa questão porque eu vi isso foi recorrente, tá? Não foi um aluno só, não. Vários alunos, nas tentativas posteriores, marcavam até mais questões erradas, certo? E isso, como a gente vê no global, acaba tendo isso. Então, uma outra coisa que, esse tipo de avaliação, ela depende muito desse processo de metacognição, né? Que é esse processo de aprender com os erros, né? E refletir sobre o conhecimento que vocês têm. Então, talvez, ao ler o questionário, ler a pergunta com calma, ver a alternativa, e quando marcar errado, e refizer, né? Tentar marcar a certa mesmo, e verificar aquela ali é certa por isso, por isso, por isso, não ficar com dúvida, que eu acho que isso poderia talvez trazer um horizonte melhor. Mas foi interessante que talvez eu precise dar essa orientação para o questionário, para as próximas turmas antes, né? Falar, gente, na hora de fazer o questionário, presta atenção nisso, né? Que poderia, talvez, contribuir. Bom, de qualquer maneira, essa questão 3 foi uma questão que a taxa de erro ela não foi alta nas outras ofertas, né? E é uma questão relativamente simples, porque ela traz uma afirmativa aqui bem clara do lamarckismo, né? Porque fala assim, os seres vivos, em virtude da necessidade da mudança, apresentam alterações em seus corpos que permitem sua sobrevivência, e essas mudanças são transmitidas às gerações futuras. E aí, a teoria que traz isso é da herdabilidade dos caracteres adquiridos, que é a teoria de Lamarck, né? Eu não coloquei Lamarck aqui justamente para forçar vocês a pensar qual é o conteúdo da teoria, né? Então, da mesma forma que evolução por seleção natural é uma proposta do Darwin, a evolução por herdabilidade de caracteres adquiridos é uma proposta do Lamarck, certo? Talvez esse tenha sido a grande questão. A questão 4, nas 3 ofertas, ela teve uma quantidade significativa de erros, né? E aí, basicamente, a questão ela apresenta os 5 mecanismos evolutivos, que todos eles estão relacionados à teoria estética evolutiva, né? A resposta correta aqui, então, seria a teoria estética evolutiva. Mas, talvez por causa... o que é muito comum é o aluno marcar a teoria de evolução por seleção natural, nessa questão aqui. Mas aí, quando fala de mutação e tudo mais, não tem como, tá? Fala de material genético, não tem como ser teoria de evolução por seleção natural do Darwin. A questão 5, né, que até vocês trouxeram para discussão na outra aula, né, a gente acabou comentando sobre ela. Não sei, ficou alguma dúvida dessa questão, pessoal? Que a gente discutiu, né, na aula, quando eu apresentei lá essa parte. Ou vocês acham que tem necessidade de comentar de novo? Tranquilo, professor. Depois da explicação ficou tudo tranquilo. Ficou tranquilo, né? Imaginei, mas ela tem essa taxa de erro também, tá, gente? Nos outros semestres foi assim também. A questão 9, que é a alternativa verdadeira, né? Eu acho que aqui, na verdade, eu acho que às vezes o aluno ele não vê a verdadeira. Eu falo isso por mim mesmo. Quando eu fazia esse vestibular, muitas vezes eu errei questão porque eu não via que todas são verdadeiras, exceto, sabe, essa partícula aí que informa a restrição, né? E aí, no caso, era para marcar a alternativa verdadeira, né? E aí, a única alternativa verdadeira é que identificar a ancestralidade comum entre espécies atualmente viventes é uma evidência evolutiva. Né? Tanto é que a gente discutiu várias ferramentas, né? Para a gente identificar essa ancestralidade comum. As outras questões apresentam erros, né? Então, por exemplo, dado morfológico garantia para uma exata proposição. Não. Nenhum dado te dá uma exata proposição de ancestralidade comum, né? Te sugere.
Somente evidências moleculares garantem uma proposição de ancestralidade comum. E os dados fósseis, que são dados morfológicos, né? E fósseis não podem ser utilizados para identificar a ancestralidade comum. Aliás, os fósseis, muitas vezes, eles são o elo perdido, né? Entre espécies atuais. Então, essas outras aqui são falsas, né? E a questão 10, que também é uma questão que ela não tinha essa taxa de erro nos outros semestres, que é uma evidência evolutiva obtida a partir de espécies atuais, presença de órgãos vestigiais, variação sazonal de bico de pássaro, sua relação com a disponibilidade de alimento, existência de alelos que conferem resistência a antibiótico e existência de alelo que confere resistência a herbicida. Todas essas são evidências evolutivas, né? Então, essa questão aqui, a certa era todas as alternativas. Certo?